Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor diz que Ele está aqui. O inimigo deve ter falado ao coração de algum irmão que não necessita de tudo isso. Mas isso é engano do maligno para tirar a tua atenção do que Deus está fazendo. Porque nós sabemos que aonde o Espírito de Deus habita, o mal tem que fugir, o mal tem que bater em retirada. E todos os demônios caem por terra, porque o Espírito do Senhor está operando no nosso meio nesta noite. E Ele diz, não precisa disso. Então, se Ele falou com você, se Ele falou ao coração de alguém que está assistindo através das redes sociais, rejeita já, porque o nosso Deus é maior. E o nosso Deus está presente aqui, está presente aí onde você estiver. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir então no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 25 e 26. Satanás ele pode ser perito na arte de enganar, mas o nosso Deus é mestre na arte de desfazer as artimanhas de Satanás. Amém, irmãos? Assim está escrito: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Pai, eu te peço neste momento, no nome santo e bendito do teu Filho amado, que o Senhor venha fazer transbordar agora estes vasos, ó Pai, porque Tu és o oleiro e nós os vasos. E nós queremos, ó Deus, que a Tua unção foi derramada sobre nós através das orações, através dos louvores, e te pedimos agora que o Senhor venha completar e venha transbordar, Pai, esse azeite que está faltando para completar através da ministração da Tua santa palavra. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder saber que o Senhor está presente neste lugar e o Senhor cuida de cada um de nós. Pai, nós oramos e te agradecemos. No nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Nós estamos vendo que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam orando e cantando porque eles haviam acabado de sair de um culto onde o derramar do poder de Deus foi muito grande e eles estavam cheios de poder. Por isso eles estavam felizes. É isso mesmo, né, irmãos? É isso que diz a palavra? Eles estavam felizes porque eles haviam recebido uma unção muito forte no culto em que eles acabaram de participar. Não, né, irmãos? Irmãos, é fácil você louvar, você glorificar, você se alegrar quando tudo está bem. Realmente, quando você vai participar de um culto, como está esse culto, um culto cheio de poder, um culto cheio da unção, da presença de Deus, desde a oração, os louvores. Então você se renova, você se enche, e aí fica fácil você abrir a tua boca e glorificar a Deus. Aí fica fácil você se levantar e aplaudir os feitos do Senhor. Mas é muito difícil quando você está passando por um momento onde as coisas não estão bem,
onde você tem alguém na tua casa que está enfermo, ou você tem alguém que está numa situação bem próxima do fim, onde você mesmo está fisicamente esgotado, você não sabe mais o que fazer para poder aliviar esta carga que está sobre você. E você diz, eu tenho que ir para o culto. Você não diz, eu vou para o culto, mas você diz, eu tenho que ir para o culto. Olha só a colocação. Você está fazendo isso como que com sacrifício. E nós sabemos que realmente não é fácil. Mas aqueles que têm a presença do Espírito de Deus na vida dele, esse não se curva. Esse não olha para as dificuldades. Ele sai em busca do que há de melhor. E nós vemos que Paulo e Silas, eles tiveram uma revelação e eles desviaram a rota deles. Eles não tinham intenção de passar pela Macedônia, eles não tinham intenção de chegar na cidade de Filipos, mas eles foram alertados pelo Espírito Santo, e ali eles foram, porque Deus muitas vezes Ele muda o nosso itinerário, Ele muda a nossa programação, aquilo que nós planejamos para o nosso dia, o Senhor muda porque Ele tem algo para fazer através dessa mudança que Ele está fazendo. Então muitas vezes nós não entendemos porque nós queremos fazer algo e o Senhor diz, não, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque é o que eu estou determinando que você faça. E nós não entendemos, mas pode estar certo, irmãos, que em tudo Deus ele tem um propósito. Ele não faz nada simplesmente pelo prazer de te desagradar, de te contrariar, não. O que Ele faz de acordo com a vontade dEle, porque Ele sabe que aquilo é o melhor, que aquilo que Ele está fazendo vai trazer frutos para o reino dEle. E ali Paulo e Silas, eles entraram na cidade de Filipos. E a palavra mostra que ali tinha uma jovem que era possuída por um espírito de adivinhação. E esse espírito trazia lucro para alguém ali, para alguns. Mas Paulo ficou incomodado com aquela situação. E ele repreendeu aquele espírito que usava aquela jovem. E aquele espírito saindo dela, os proprietários, digamos assim, daquela jovem, viram que o lucro deles havia cessado, que eles não iriam mais conseguir nada com aquela jovem. E eles foram então até os magistrados. Os magistrados são aqueles que têm a decisão, o poder de decisão. Eles têm esse poder nas mãos deles, que seriam os juízes de primeira e segunda instância, os desembargadores, seriam os ministros, seriam os oficiais judiciário. Eles tinham então este poder, essa autoridade, e esses magistrados, junto com uma grande multidão ali da cidade de Filipos, foram para cima de Paulo e Silas, rasgaram-lhe as vestes, rasgaram as roupas deles, e os magistrados mandaram que eles fossem açoitados, e eles foram castigados por estarem fazendo a vontade de Deus, por estarem pregando a palavra de Deus. E ali, irmãos, depois de serem açoitados, mandou que eles fossem jogados na prisão. E o carcereiro, quando recebeu aquela ordem, levou eles e jogou no cárcere interior. E para dificultar, ainda amarrou os pés deles num tronco. E assim, irmãos, tem muitos cristãos vivendo nos dias de hoje,
aprisionado. Muitos cristãos vivendo hoje sem ter como pregar a palavra de Deus, porque são proibidos de abrirem as suas bocas. Quando pensam em falar, o inimigo vem e o cala. Não deixa com que seja feito aquilo que Deus ordenou. Mas nós vemos que no início eles não estavam alegres, porque eles estavam saindo de um culto cheio de unção, cheio de poder. Eles estavam alegres, irmãos, numa situação difícil, num momento difícil, no momento em que não há como você se alegrar. Eles haviam apanhados, eles estavam presos, eles estavam com o corpo dolorido das varadas que eles receberam, o corpo estava sangrando, aquelas cicatrizes poderiam vir a infeccionar, eles poderiam morrer ali naquela prisão. Mas eles não se preocuparam com o que estava vindo sobre eles, mas eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. E aí eles começaram a se alegrar por terem sido achados merecedores de padecer aquela afronta em nome do Senhor. E eles continuaram confiando em Deus. Eles não deixaram que a fé deles fosse diminuída diante daquela situação. Eles continuaram cantando, eles continuaram orando. Eles continuaram, irmãos, na presença de Deus. E muitas vezes eu digo que por muito menos, que por tão pouco, nós nos revoltamos. Nós dizemos, eu não quero mais. Deus não está preocupado comigo. Ele não tem ouvido o meu clamor. De que adianta eu dobrar os meus joelhos e ficar orando se Deus não me ouve? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que pensa desta forma, para você que tem pensado desta maneira, que Daniel ele orou ao Senhor, e a resposta demorou 21 dias para chegar até ele. Mas quando o anjo chegou, o anjo disse para ele: a tua oração foi ouvida desde o momento em que você abriu a tua boca, desde o momento em que você se ajoelhou na presença do Senhor. Desde aquele momento a tua oração foi ouvida. Então a nossa oração, irmãos, ela é ouvida de pronto, de imediato. Assim que nós colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor recebe. A resposta pode demorar sim, porque há realmente uma grande luta nas regiões celestiais. Há uma grande barreira, há um grande impedimento para que a tua resposta chegue até você, para que a tua bênção chegue até você. Eu quero dizer para você que está orando por uma causa, que você não desista, que você não abra mão agora, porque a tua resposta está muito perto de chegar. Deus ele já disse para você, Deus ele está no controle dessa situação. Então não desista, não pare de orar, não pare de louvar. Coloca um cântico na tua boca, seja dentro do seu lar, seja no teu trabalho, aonde quer que você estiver, entre louvando. Eu estou com o coração entristecido, entre louvando, entre glorificando. Não deixe de orar, não deixe de orar. O Senhor diz: orai sem cessar. Vamos continuar na nossa luta, irmãos, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele ouve e Ele responde às nossas orações. Nós não devemos, irmãos, em momento algum, dar lado para que o inimigo possa entrar. Nós não devemos abrir brechas para que o inimigo possa entrar. Pastor, está difícil a luta. Pastor, eu não estou vendo. Pastor, eu não sei quando que eu vou conseguir a minha bênção. Eu não sei até onde eu vou suportar, porque as minhas forças estão terminando. O Senhor diz para você: a minha graça te basta.
O Senhor diz para você, meu irmão, minha irmã, que Ele te esforça, que Ele te ajuda, que você não está sozinho, você não está sozinha nesta luta. O Senhor é contigo, o Senhor está fazendo o impossível acontecer na tua vida. Irmãos, nós vemos que aqueles homens, eles tinham tudo para se acovardarem. Eles tinham tudo para se jogarem naquela prisão e entregar os pontos. Mas não, eles sabiam que eles tinham que fazer a diferença. E esta é a diferença entre o que crê e o ímpio. Porque o ímpio não espera nada, mas o que crê espera e suporta todas as coisas, porque ele sabe que o Senhor Jesus não vai deixar ele sozinho. O Senhor vai estar passando com ele aquele momento difícil, e depois você vai se alegrar, porque depois você vai cantar realmente o hino da vitória. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele está trabalhando neste momento. E Ele diz através dessa palavra que Paulo e Silas, eles cantavam ali naquela prisão. Eles oravam ali naquela prisão. E os outros presos escutavam. Então tem alguém, irmãos, ouvindo aquilo que nós falamos. Tem alguém vendo aquilo que nós fazemos. Então vamos ser testemunhos do poder de Deus nas nossas vidas. Vamos mostrar para os de fora que Deus é conosco. Que tudo aquilo que nós fazemos é abençoado porque Deus é conosco. E nós, irmãos, estamos vivendo um momento hoje onde o mundo está olhando para nós. Onde o mundo está olhando para aquilo que nós estamos fazendo. E nós devemos ser, como diz aquele hino, não pode ser triste um coração que ama Deus. Então vamos mostrar alegria, alegria de poder ser contado como filhos de Deus. Ah, irmãos, é muito grande o que Deus faz. O nosso Deus, Ele abriu um caminho no meio do mar para o teu povo passar. Deus, Ele trabalha em nosso favor. Paulo e Silas estavam presos, estavam acorrentados, mas eles chamaram a presença de Deus para junto deles. Eles atraíram a presença de Deus através da oração, através do louvor, e ali diz que houve um grande terremoto onde eles estavam. E isto, irmãos, é providência de Deus. Deus, Ele envia um terremoto, sim, irmãos, para desfazer todo o mal, para quebrar todas as correntes que está te aprisionando, todas as barreiras que estão impedindo a tua vitória de chegar nas tuas mãos. O Senhor provoca o terremoto, sim, e todas as portas se abriram. Todas as algemas que estava prendendo os presos se quebraram. Isto é o poder de Deus, irmãos. Nós vemos que Paulo e Silas cantavam e os outros presos estavam escutando. Então existe, irmãos, uma diferença grande entre presos e presos. Porque todos os que estavam presos ali, estavam presos fisicamente e espiritualmente. Mas Paulo e Silas estavam presos simplesmente fisicamente. Espiritualmente eles tinham liberdade para entrar na presença de Deus, para falar com o Pai, para chamar, para atrair a bênção sobre eles, sobre aquele lugar. E eu quero dizer, irmãos, que através desta prisão, através deste mover, desses corajosos homens de Deus, porque nós temos que ser ousados,
Nós não podemos nos calar diante das situações. Nós temos que falar aonde quer que nós estivermos do amor de Deus, independente se vão aceitar ou não. Isso já não é conosco. Os que receberem serão salvos. Os que não receberem continuarão na condenação. Mas é Deus quem os convence, não somos nós. A nossa missão é fazer, é falar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E ali naquele momento que o carcereiro viu aquelas portas abertas, ele temeu pela sua vida, e eu creio pela vida da sua família também, porque eu acredito que não somente ele, mas toda a família seria penalizada, porque seria cobrado a responsabilidade dele, porque a guarda daqueles presos estava sob os seus cuidados. E ele quis tirar a sua própria vida, mas Paulo disse: não faça nenhum mal, porque aqui estamos todos. Irmãos, o trabalhar de Deus é muito diferenciado daquilo que nós conhecemos. Nós muitas vezes, nós fazemos coisas e não nos atentamos para o que está acontecendo em nossa volta. Muitas vezes nós fazemos coisas e não pensamos nas consequências que aquela atitude nossa trará. Mas Paulo e Silas, orando e louvando, eles atraíram a presença de Deus para aquele lugar, ao ponto do carcereiro ver o que Deus fez ali, porque ele teve a consciência de que aquele terremoto que aconteceu nunca havia antes acontecido ali, e feito o que fez, quebrar todas as algemas, abrir todas as portas. Então, mediante esse testemunho de fé de Paulo e Silas, ele chegou até os apóstolos e disse: o que nós, ou o que eu, preciso fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é preciso crer no Senhor Jesus. E nós temos também que ter essa certeza dentro de nós, para que nós possamos responder de pronto que todos os que querem ser salvos precisam confiar e crer no Senhor Jesus. E aí, mediante esta palavra, o carcereiro tirou Paulo e Silas para fora e foi lavar as suas feridas. Eu creio que ele passou ali uma salmoura, para desinfetar ali, e se tinha alguma pasta ele deve ter passado também, e os levou para a sua casa, e lá preparou algo para que eles se alimentassem, se fortalecessem. E Paulo e Silas não perderam a oportunidade de evangelizar aquela família, e todas elas naquela casa receberam o Senhor Jesus na sua vida. Irmãos, isso tudo é resultado de alguém que foi chamado por Deus para fazer a sua obra. E Deus, Ele nos chamou através do ID e nos mandou que fôssemos e anunciássemos a palavra do Senhor. Então nós precisamos, com ousadia, fazer a vontade de Deus. Ele não nos chamou para sentarmos num banco e ali ficarmos. Ele não nos chamou para ficarmos de braço cruzado e dizer: o pastor vai, o pastor foi chamado, o pastor faz. Não. Faça você, porque você faz parte. E você deve começar, irmãos, evangelizando primeiramente a tua família, a tua casa. É aí que começa o ministério de cada servo de Deus.
Primeiramente, nós precisamos ganhar a nossa família para Jesus, para depois nós trabalharmos em busca dos demais. Enquanto nós não conquistarmos todos os nossos familiares para Deus, nós não devemos desistir. Vamos colocá-los em oração, vamos cantar hinos de louvores dentro dos nossos lares, próximo deles, junto com eles, vamos orar por eles, vamos orar com eles, mas vamos fazer a nossa parte. Porque se nós formos ousados, não importa o que o mundo venha falar, não importa o que venha nos acontecer, ainda que tenhamos que perder a nossa vida por amor de Cristo, pode estar certo, irmãos, a recompensa virá e o Senhor nos tem um lugar muito melhor preparado para nos receber. Paulo e Silas não se acovardaram. Então não vamos também nos acovardar. Vamos cantar, irmãos. Vamos louvar, vamos orar. E não importa, porque a palavra diz que isso aconteceu perto da meia-noite. Perto da meia-noite, opa! Olha, irmãos. Perto da meia-noite. E nós estamos perto da meia-noite, irmãos. Nós estamos muito perto da meia-noite. Então está próximo a volta do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Vamos crer, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar. Que coisa maravilhosa. Eu quero cantar um hino para o Senhor. Eu quero louvar na presença do Senhor. E eu creio que se Paulo e Silas estivessem presentes aqui hoje, e eles fossem presos hoje, e eu acredito que um dos hinos que eles cantariam seria este: vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Olha, irmãos, vamos levar os nossos problemas para Deus. Ele tem poder para resolver. Não vamos reter, não vamos tentar resolver, porque nós não podemos. Se pudéssemos, nós já teríamos feito. Vamos fazer como fez Maria, mãe de Jesus. Quando faltou o vinho, ela foi até Jesus e disse: acabou o vinho. E ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ela foi até os serviçais, até aqueles que estavam servindo, e disse: fazei tudo quanto ele vos mandar. Então vamos fazer o que o Senhor nos mandou, irmãos. Vamos entregar na mão dele. Nós sabemos que ele que transformou água em vinho, ele tem poder para transformar tudo aquilo que está nos afligindo, tudo aquilo que está servindo de atrapalho, de tropeço nas nossas vidas. Ele tem poder para mudar tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aplaudam o Senhor.